O quinto e último ponto que eu queria abordar sobre investimentos relacionados à Venezuela é Bitcoin. Existem estimativas que nos últimos 7, 8 anos, o regime venezuelano acumulou uma reserva secreta de mais de 600 mil Bitcoins. Aos preços de hoje, a gente está falando de quase 60 bilhões de dólares. Tudo começou em 2018, quando a Venezuela estava completamente quebrada por causa das sanções americanas. Eles não conseguiam vender petróleo normalmente, eles não conseguiam usar dólares, os bancos internacionais não aceitavam transferências venezuelanas. Então o regime do Maduro teve uma ideia genial. Eles começaram a fazer trocas de ouro. Então funciona assim: a Venezuela derretia as reservas de ouro do arco mineiro do Orinoco, vendia esse ouro no mercado negro e com o dinheiro comprava Bitcoin. Por que o Bitcoin? Porque o Bitcoin não pode ser sancionado. Não tem como os Estados Unidos bloquearem uma carteira de Bitcoin. E entre 2018 e 2020, o regime do Maduro converteu aproximadamente 2 bilhões de dólares de ouro para Bitcoin. E é aqui onde fica interessante, porque eles compraram o Bitcoin quando o preço estava em torno de 5 mil dólares. Ou seja, eles pagaram muito barato pelos Bitcoins. Então, se eles compraram 2 bilhões a 5 mil dólares o Bitcoin, isso significa que eles compraram cerca de 400 mil Bitcoins. E quanto vale isso hoje? Um Bitcoin cotado a 95 mil dólares, quase 40 bilhões de dólares. E tudo isso foi só nessa operação. Mas a Venezuela não parou por aí. Eles começaram a exigir que os compradores de petróleo venezuelano pagassem em Tether, que é uma stablecoin atrelada ao dólar. Sabe o que eles faziam com esse Tether? Eles convertiam em mais Bitcoin. Entre 2018 e 2020, com as trocas de ouro por Bitcoin, foram aproximadamente 45 a 50 bilhões de dólares em Bitcoin. E com as vendas de petróleo convertidas em Bitcoin entre 2023 e 2025, aproximadamente 10 a 15 bilhões. Isso significa que a Venezuela deve ter algo próximo de 60 bilhões de dólares em Bitcoin hoje. Talvez até um pouco mais. E só para vocês terem uma noção do tamanho dessa reserva, isso é mais Bitcoin do que a BlackRock tem. É quase o mesmo que a MicroStrategy, que é a maior empresa compradora de Bitcoin do mundo. É o dobro de todo o Bitcoin que o governo americano tinha antes desse ataque e é 12 vezes mais do que a venda da Alemanha que derrubou o mercado em 2024.